Bom, é, Mara, você que manda, a gente se autoriza, a gente já ir iniciando, enfim, mesmo não tendo aqui todos os representantes, né? Mas, enfim, a gente vai tentando administrar aí com base também no tempo dos vídeos. Tá. Imagino que as pessoas vão chegando devagarzinho, né? Sim, não, e o bom é que os vídeos eles estão bem cronometradinhos, de 7 a 8 minutos, então isso vai nos facilitar mais tempo de debate, né? Perfeito, perfeito. Então Então, eu vou começar compartilhando o vídeo da Sandra. eu ia só fazer só um breve, vamos dizer, início da sessão, pode ser? Antes de Sim, vocês. claro. Bom, pessoal, então, bom dia a todos oficialmente, né? Eu sou a professora Camila Braga, sou da Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, né, em Niterói, basicamente. Para mim é um prazer receber o convite da professora Vivian Estrelau para estar moderando essa sessão com vocês hoje, uma sessão de marcas, então, uma oportunidade única aí da gente estar discutindo esse tema. E então, teremos, né, nessa sessão a Mara como nossa debatedora e também assessora aqui para nos ajudar, né, com a composição aí dos vídeos, enfim. E aí, então, vamos assistir nessa ordem que a gente comentou, com Sandra Bello, Bárbara Moraes, né, e demais autoras apresentando o primeiro vídeo. Você vai colocar tudo na sequência, né, Mara, de uma vez? Ou vai Pode fazendo. ser. Não, é só para. Porque assim, então, só falando que eu não sei se Jéssica chegou a nos ouvir, e a Lara também, a nossa intenção vai ser fazer todas essas apresentações, né, dos vídeos, e ao final a gente então faz um debate geral, tá bom, pessoal? Então, Mara, tá contigo. Tá bom, eu só vou fechar minha câmera para ajudar no, na internet. Tá ok. Só para ter certeza, todos estão conseguindo ver? Eu tô sim, Mara. Tá. Vocês estão também, pessoal? Só faz um sinalzinho aí pra gente. Eu acho que Sim. sim, né? Compartilhamento ok? Tá ótimo, Mara. Só o áudio que acho que pra mim, eu não sei, alguém tá ouvindo? Eu não tô conseguindo É, ouvir o áudio. o áudio não tá saindo. Agora vocês estão conseguindo ouvir? Pra mim não tá indo também, não. Não tá Só- não, Mara. Só um Ela tá segundo. usando o fone? Porque se ela tiver com fone, acho que vai só pra ela, não? É, pode ser, Mara. De Será que... repente você vai deixar seu áudio aberto, né? Tá, então eu vou tentar tirar o fone para ver se melhora. Tá ok. Agora vocês conseguem ouvir? Agora vocês conseguem ouvir? Não, Mara, não tá funcionando. Não sei como é que a gente pode. Mas então, mas o seu fone continua conectado? O seu áudio continua conectado para que você escute pelo teu headset? Porque se você não mudar nas configurações daqui, para o alto-falante, ele vai continuar sem reproduzir o som, entendeu? Tá, mas é porque eu já tirei o fone. Mas nas configurações daqui, você retirou?
a seleção do microfone dos dois? Sim. Agora vocês conseguem ouvir? Tá muito baixinho, né? Assim, até eu tô ouvindo a voz da Sandra, mas tá muito baixo. Não sei se vocês ouvem também. Pra mim tá bem É, baixo também. para mim também está bem baixo. Quer testar o próximo vídeo para verificar se permanece? E acho que Ou era também bom. uma outra solução, eu não sei, se a própria Sandra poderia tentar fazer esse compartilhamento, Mara. O que que você acha? A gente tentar. É possível colocá-la, né? Assim, eu não sei se a gente tem que virar co-host para compartilhar a tela, mas de repente fazer de uma outra máquina, não sei. Eu não sei o problema compartilhar ela, porque de fato eles até poderiam compartilhar suas apresentações. É, Então, acho que tá aí tudo bem. você consegue, Sandra, compartilhar o vídeo? Não sei se você está me ouvindo, ou a própria Bárbara, não sei. Não sei se vocês. Enfim, só para a É, gente pensar, né? Assim. posso sim, professora, só um minutinho? Deixa eu achar o vídeo aqui no meu computador, só um minutinho. Eu posso enviar o link aqui se for mais fácil para vocês. Ah, boa, pode botar no chat de repente, né? Eu já vi isso aqui agora. Obrigado, Mara. Então, Sandra já está no chat, se você quiser testar. Sandra, eu não sei se vocês nos escuta, mas não sei, tá meio travado, não tá. Até começou a aparecer, pois é, começou a aparecer a apresentação, mas eu pelo menos não consegui também ouvir. Não sei o que que aconteceu. Não, infelizmente. Bom, pessoal, não sei, a gente pode fazer a apresentação de Professora, 5 minutos. Ah, eu tô trocando de computador. Em 2 segundos eu consigo entrar e tentar para ver se nesse vai, tudo bem? Porque eu acho muito estranho. também acho. Normalmente a gente consegue, né, Sim, apresentar telas do YouTube normalmente quando está dando aula. mas se Enfim, você esperar um segundinho, eu acho que eu consigo. bom, sem problemas. Sandra, de toda forma, obrigada aí pela tentativa. Eu pedi, É, professora, de qualquer jeito, a Bárbara para tentar. tá ótimo. Enquanto isso, a Mara aí, troca de computador.
Professora, bom dia novamente. Eu também já estou a posto. Se quiser que depois que eu tente passar o meu antes, também não tem problema, tá? Desculpa, estava com o áudio fechado. Tá ótimo, Jéssica. Eu só estou realmente aqui tentando, eu até estava tentando aqui ver se eu conseguiria compartilhar para testar um outro computador também, né? Enfim, e vermos, né? Se é Agora aconteceu uma situação hoje cedo, né? Que eu precisei atualizar o Zoom. Eu não sei se ele solicitou isso a vocês também, uma versão nova, enfim. Eu não sei se pode ter a ver com isso. Mas eu vou tentar ver se vocês estão vendo o compartilhamento aqui. Sim. Vou tentar ligar. Vamos ver se sai áudio. Olá, pessoal. Eu sou Sandra Belo. Tá Sai indo? sim, professora. Podemos Bárbara então? Moraes, Lidiane Eu vou só Leal e colocar aqui no Camila Braga. modo. Nós desenvolvemos esse trabalho que tem como título O Poder da Marca e o Gerenciamento de Significados a partir do consumo simbólico de moda. O trabalho está estruturado em 6 partes, né? Sendo elas a introdução, a revisão da literatura, procedimentos metodológicos, a análise dos resultados, considerações finais e as referências. Nos próximos slides a gente vai ver um pouco de cada sessão. Na primeira sessão tratamos da introdução do trabalho, a moda além da estética, o consumo simbólico. A moda íntima estabelece uma relação estreita com o corpo e engloba seus aspectos físicos e fisiológicos de maneira significativa. A vestimenta não apenas cobre o corpo, mas também constitui uma expressão identitária, tornando-se parte relevante do ser da moda, como cita a autora Carolina Kohn. O consumo de moda íntima, nesse contexto, adquire uma dimensão simbólica que ultrapassa a mera satisfação ali das necessidades básicas, mas as escolhas dos consumidores são influenciadas por fatores culturais, sociais, psicológicos, que se manifestam na busca de produtos que ressoem de suas identidades, né, e aspirações. O objeto desse trabalho é a marca Pants, que é uma empresa especializada em soluções para gestão menstrual, maternidade e incontinência urinária. Tem como produto principal a calcinha absorvente reutilizável, que é desenvolvida com um tecido tecnológico que combina tecnologia, conforto, que proporciona saúde, sustentabilidade. E ao longo do trabalho, destacamos a inovação que a marca trouxe para o mercado de produtos menstruais, o que a torna pioneira na questão da moda íntima menstrual. O trabalho ele é direcionado pela seguinte pergunta de pesquisa: como a marca Pants vem sendo capaz de combinar os conceitos de produtos menstruais reutilizáveis e sustentáveis aos aspectos simbólicos do consumo de moda? Para responder a pergunta de pesquisa, os objetivos específicos foram estabelecidos da seguinte maneira: analisar o impacto psicológico e fisiológico gerado pela calcinha tecnológica reutilizável da marca, a partir das estratégias de comunicação da Pants. Identificar a partir das experiências de consumo se as calcinhas menstruais são vistas como opções confortáveis e sustentáveis, sendo percebidas como um artefato de moda. E compreender a partir dos relatos obtidos como os produtos da Pants oportunizam escolhas de consumo e geram novos significados. Como fundamentação teórica, no contexto das inovações tecnológicas, a Pants se destaca ao lançar as calcinhas tecnológicas reutilizáveis. Essa pesquisa visa compreender como a marca transforma os produtos menstruais, que são tradicionalmente descartáveis, em ícones de moda sustentável. Nós revisamos a literatura em 3 partes: o poder da marca. Com o branding moderno, as marcas se tornam agentes sociais, moldando estilos de vida e transformando valores e transmitindo valores. Consumo simbólico, que é o consumo não apenas funcional, mas também que carrega significado simbólico. No caso da moda, as escolhas refletem identidades e valores pessoais. O consumo menstrual sustentável, com a crescente preocupação né, sobre os fenômenos ambientais, as pessoas buscam alternativas reutilizáveis, como as calcinhas absorventes da Pants.
Sobre os procedimentos metodológicos, a pesquisa se configura como um estudo de caso único, tem abordagem interpretativista, de cunho exploratório e análise qualitativa de dados. Foram utilizadas múltiplas fontes, incluindo pesquisa documental no site da marca, documentos sócio-históricos como propagandas e relatos de consumidores obtidos por meio da plataforma da rede social, Instagram da marca, e justamente por ser devido a um espaço de consumo potencial ali, fluxo de informações. Para além disso, nós, pesquisadoras, também adquirimos o produto para conseguir fazer a análise da estratégia de comunicação da marca também. Fizemos um apanhado sócio-histórico das propagandas de produtos menstruais em uma linha do tempo, né, iniciando em 1934, com a chegada dos absorventes higiênicos no Brasil, passando pelos lançamentos nos anos subsequentes e chegando aos dias atuais, com produtos que são reutilizáveis, desenvolvidos com fios tecnológicos que proporcionam liberdade de escolha e um menor impacto ambiental, que, como a marca hoje proporciona aos seus clientes. Bom, os achados da pesquisa revelam que a PENS desafia tabus e promove a liberdade de escolha na gestão de produtos menstruais. A marca adota uma comunicação moderna, inclusiva, provocativa. A marca enfatiza em sua cadeia de valores os pilares de sustentabilidade e inovação, né, ao utilizar-se de tecnologias avançadas para minimizar o impacto ambiental. A marca ainda enfatiza o cuidado com seus clientes e a marca expande nesse sentido, ela consegue expandir-se em uma imagem positiva e de responsabilidade ambiental também. No que diz respeito ao consumo simbólico, os achados da pesquisa demonstram como a experiência sensorial da moda influencia nas escolhas. Analisamos um vídeo denominado pela marca de Como Cuidar. O vídeo refere-se à higienização da peça e percebemos que a escolha da palavra cuidar deposita nos seus produtos significados e valores emocionais que vão além das funções práticas da peça. Bom, vimos ao longo das lâminas anteriores um esboço de como o trabalho foi desenvolvido. Como consideração final, podemos dizer que a marca se destaca nesse mercado como produto acessório de moda íntima, pois utiliza-se de tecidos tecnológicos avançados e biodegradáveis para conter o fluxo sanguíneo da menstruação. A marca, ao desmistificar e celebrar a menstruação, promove um discurso de empoderamento, de autocuidado, não apenas vendendo um produto, mas buscando promover um conjunto de valores e significados, fazendo uso de narrativas que encorajam a aceitação e a celebração do ciclo menstrual. Convido a todos a lerem o nosso trabalho e, na sequência, eu compartilho as referências bibliográficas, uma parte delas, do que foi utilizado para a construção da pesquisa. Muito obrigada, até lá. Bom, como você tem no último slide, aqui estão as referências bibliográficas selecionadas, porque não cabia todas as referências aqui. Vocês podem encontrar o referencial teórico completo disponível no trabalho. Muito obrigada. Bom, pessoal, então agora eu vou dar sequência, né? Obrigada aí, Mara, pelas tentativas, né? Eu não sei, sigo por aqui eu mesma, Mara. Enfim, eu Eu até te acho que eu pedi. consigo agora. Posso tentar? Claro, por favor, fica super à vontade, tá? Foi mesmo no intuito de ajudar. Não, muito obrigada. E desculpa, realmente não sei o que aconteceu. Olha, não se preocupe, essas coisas são muito comuns, né? Assim, a gente às Sim, vezes tem que brigar um pouquinho com a tecnologia, né, Mara? com certeza. Tá, vou então dar seguimento com a interseção das marcas com a identidade global, local e regional. Tá bom? Não seria agora a Jéssica? Não, só porque eu estava tentando só que a Jéssica é do personal branding, né? É só tentando recuperar a nossa ordem inicial. Uhum. Pode Pode ser, ser Mara? também. Pode? Então tá ótimo. Jéssica, tudo bem? Podemos seguir assim, né? Tranquilo, podemos sim. Tá ótimo. Vamos lá.
todo mundo escutando? A gente que Eu escuta, não o vídeo, mas dá o play para ver. Tá parado pra gente, Mara. Programa de pós-graduação em administração na UFRN, e foi realizado em parceria com a professora Natália Saraiva, que é a minha orientadora no doutorado e também colega aqui no artigo. O artigo parte da percepção que há um crescente interesse na academia, pelos estudiosos, pelo conceito de personal branding, que é um conceito desenvolvido no final da década de 90, que surge na literatura corporativa e passa a ser investigada a partir dos anos 2000, de forma mais sistemática pelos pesquisadores dentro das universidades. E aí, a gente tem o conceito, embora tenha surgido nesse campo corporativo, ele desperta o interesse dos acadêmicos e ele passa a ter vários estudos sendo realizados em torno dele. Entretanto, o que se percebe agora mais recentemente é que, embora tenha havido um grande número de trabalhos que busquem estudar esse conceito sobre várias óticas, o conceito ainda permanece vago e as definições ainda são heterogêneas e há muitas lacunas teóricas. Sabe-se que essa é uma característica natural de conceito que ainda são emergentes. Entretanto, a gente entende que já há um corpo teórico capaz de ser refletido criticamente sobre como esses estudos têm sido desenvolvidos em torno do personal branding. Com isso, a gente cria o objetivo do nosso trabalho, que é refletir criticamente sobre o progresso científico do conceito de personal branding, explicando um pouco de onde parte o conceito de personal branding. O conceito ele surge dentro do marketing, ele surge como uma vertente do marketing relacionada ao branding, à gestão das marcas, e aí a proposta, o personal branding fosse basicamente a aplicação dos princípios, das ferramentas de branding aplicados a empresas, à esfera individual, à esfera das pessoas. Então, personal branding seria, em uma tradução mais simples, a gestão da marca pessoal, certo? E aí o conceito, como eu falei, ele se inicia no ano de 97, com o trabalho do Tom Peters, e aí, só no ano de 2005, ele passa a ser estudado de forma mais sistemática pelos pesquisadores, e aí o conceito vai se desenvolvendo ao longo dos anos, teve um grande desenvolvimento ao longo da década dos anos 2010, a partir daí, mas recentemente, em 2019, a gente já tem um avanço significativo no entendimento do que se trata esse personal branding, entendendo-se nesse momento que ele passa a ser um construto multidimensional, no qual algumas variáveis, algumas dimensões, perdão, elas influenciam na construção e na gestão dessa marca pessoal, certo? E aí a gente traz também para vocês entenderem um pouco melhor alguns conceitos que são muito adotados relacionados ao personal branding. Entretanto, a literatura científica ela demonstra que há diferenças conceituais entre o que é o personal branding, o que é uma marca, o marketing pessoal, o que é uma marca humana, o human branding, e o que é a reputação. São alguns dos principais conceitos que são adotados ou em conjunto, ou até mesmo como sinônimos, mas que na origem dos conceitos são conceitos que tratam de coisas diferentes. Por exemplo, quando a gente trata da gestão da marca pessoal, a gente, enquanto personal branding, a gente está tratando da gestão. Eu gerencio a minha própria marca pessoal. Quando eu trato de uma marca humana, por exemplo, como é o caso da Carolina Herrera, o caso da Luísa Barcelos, que já é marca pessoal, basicamente, é você ter o seu próprio nome, aquele seu nome, ele se torna uma marca. E aí você tem a pessoa Carolina Herrera e tem a marca Carolina Herrera. Quando a gente trata de human branding, essa gestão ela é terceirizada. Quando a gente trata de personal branding, a gente trata da gestão que é feita pelo próprio indivíduo. O marketing pessoal ele tem um foco mais específico em você promover de forma mais deliberada os seus atributos e características. Mara, Da agora gestão. não sei se o som. Esses são alguns das definições principais que a gente consegue diferenciar esses conceitos. E aí, a literatura sobre personal branding, ela se divide em duas vertentes de pesquisa. A gente tem a vertente de pesquisa que trata
o personal branding como a simples transferência dos conceitos, princípios, estratégias e ferramentas do branding pessoal para a esfera do indivíduo. E tem aqueles estudos que têm uma vertente mais cultural, os estudos culturais, que tratam, que abordam o personal branding como reflexo dessa cultura na qual a autopromoção, a, a alta concorrência, características do neoliberalismo são mais presentes. Quando a gente trata dessa vertente de estudos culturais, a gente tem uma abordagem mais crítica. Já nessa gestão de marcas, a gente tem uma abordagem mais, em geral, funcionalista. Indo já para a nossa reflexão crítica, que é a grande proposta do trabalho, a gente tem alguns pontos que a gente defende. O primeiro é que, embora haja um esforço significativo de estudiosos no sentido de desenvolver o tema, a gente ainda sente que esses estudos eles carecem de um olhar mais crítico. Um olhar mais crítico que analisa elementos que são subjacentes. A ideia de você gerenciar uma marca pessoal, uma marca de uma pessoa, de um indivíduo, é como se fosse uma marca organizacional, como se uma organização fosse. E aí, esse já sendo o primeiro ponto que a gente aborda aqui, a despeito desses grandes esforços que têm sido realizados no sentido do avanço do conceito, a gente não tem como simplesmente propor a aplicação de ferramentas que são criadas na sua origem para organizações que são seres inanimados à esfera dos indivíduos, que possuem características próprias, características físicas, emocionais, psicológicas, que lhes proporcionam um modo de viver, digamos assim, de operar diferenciado em organizações. Outro ponto é a necessidade de um olhar mais amplo para a administração contemporânea. A administração contemporânea, os estudiosos defendem que é uma administração na qual a gente não olha só para a esfera específica do nosso benefício particular. É uma administração que gera benefícios sociais, que impacta de forma sustentável, digamos assim, que gera benefícios sustentáveis para a sociedade na qual a gente vive. E aí a gente questiona como você trata um conceito que na sua origem teve o foco na melhoria em benefícios para os indivíduos, considerando essas ideias da administração contemporânea, na qual o bem-estar social coletivo é importante e necessário de ser observado. E aí, a gente chega a 2 pontos fundamentais para avançar o estudo personal branding, que é a necessidade de adaptar os elementos do branding organizacional a indivíduos e de considerar esse impacto social. E as pesquisas que fazem parte da administração contemporânea urge que elas observem esses aspectos. E, finalmente, já trazendo para vocês as considerações finais, a gente traz que o trabalho ele traz um olhar crítico sobre esse avanço teórico que tem sido, sim, realizado em torno do conceito de personal branding. E, enquanto futuras pesquisas, eles sugerem explorar o impacto psicológico e social dessa ideia de você aplicar a indivíduos coisas que são criadas para organizações. E, no segundo momento, como esse conceito pode ser usado para o bem-estar coletivo, um conceito que, na sua origem, foi abordado para indivíduos, para gerar benefícios para indivíduos, como ele agora pode ser adotado para gerar o bem-estar coletivo. É isso, gente. Muito obrigada. Tá ótimo, Mara. Obrigada aí pela transmissão, né? Vou pedir a gentileza, então, agora de você passar o vídeo do trabalho A Interseção das Marcas, né? Com a identidade global, local e regional, uma revisão sistemática de literatura do Diogo, Aline, Joana e Vivian. Pode ser? Pode ser. Um segundo. Obrigada. Obrigado, pessoal. Vou apresentar para vocês um estudo, um artigo, A Intersecção das Marcas com a Identidade Global, Local e Regional, uma revisão sistemática da literatura. Esse artigo foi desenvolvido por mim, aqui como vos falo, Diogo, em conjunto com a Joana, a Aline e a professora doutora Vivi. Trazendo um pouco da contextualização, um pouco da introdução desse paper, trazemos muito pautado dentro da identidade cultural e, assim, as identidades locais, globais, identidade regional também, trazendo um pouco nessa contextualização do consumidor e essa intersecção entre as marcas, e também um pouco
nós trouxemos a ideia de buscar investigar se há uma relação dentro das identidades locais e globais, a questão da identidade regional. Porque na literatura nós encontramos que a identidade regional ela está muito ligada aos aspectos característicos do lugar. E demonstrou que há uma pouca, ou seja, não é tão explorado em relação à identidade do indivíduo e às suas interações com marcas. Esse é um ponto que a gente nós encontramos, também essa relação com a identidade global e local. E aí propusemos aí, né, como objetivo, realizar uma revisão sistemática da literatura, né, trazendo por identidade global, local, regional e essa relação com as marcas globais, locais e também regionais. Como conceitos, nós trouxemos o conceito de identidade global, identidade local e também identidade regional, ali trazendo um pouco dessa contextualização, ou seja, o quanto o indivíduo tem essa identidade mundo, né, ou seja, global, enquanto o outro é mais local, e também trazer um pouco da contextualização da identidade regional, então seja ligada àquelas pequenas regiões, ou seja, algo muito típico e específico. Como método, né, o estudo, o Estradão, a revisão sistemática da literatura, com bases de dados aí, trouxemos com base Scopus e Web of Science, protocolo, utilizamos aí o protocolo Prisma, seguindo as etapas de identificação, triagem, inclusão e exclusão, e trazendo aí como uma ferramenta de análise bibliométricas para, né, do pacote do R, para justamente nos auxiliar nessa identificação aí dos resultados das análises. Trazendo um pouco do protocolo Prisma, né, ali do passo a passo dos achados, foram totais aí, de, grosso modo, 35 artigos, no período de 1981 a 2023, pontuamos esse período 2023 pelo fato ainda de 2024 ainda está em desenvolvimento, então achamos plausível ainda fazer o recorte até 2023, né? Tivemos aí um número crescente de publicações de artigos ao longo dos últimos anos. Entretanto, todavia, aí há um decréscimo aí no período de 2023. Evidentemente, carece de uma análise avaliada. 2024 também, né, para avaliar essa pontuação. Trouxemos aí essa rede coerência de termos, né? Aí vemos muito aí a questão da identidade global, a identidade de marcas, a identidade local, e aí nós vemos também a identidade regional um pouco distante, né? Ou seja, não ali associada nem com a identidade global e também não com a identidade local. Também buscamos aí, trazer um pouco desses estudos, dos 35 estudos que foram encontrados com essas temáticas, né, relacionadas, e também trouxemos aí um pouco do que tem se aplicado de métodos, né, quais métodos têm se utilizado nesses trabalhos, né. Nós percebemos aí uma quantidade de survey e também de experimentos, né, e também questão de qualitativo também tem bastante estudos representativos da área. Fizemos análise temática, buscar identificar padrões, tendências e temas recorrentes na literatura, que permite, né, uma compreensão mais profunda das dinâmicas entre identidade e refletivo. Um pouco da questão da globalização, quanto ela desempenha um papel ali na identidade global, na questão das diferenças culturais e regiões, um pouco da questão da identidade local, que ela está fortemente conectada à cultura e à comunidade de origem, né? Ou seja, os consumidores com essa identidade valorizam marcas que refletem a autenticidade, proximidade e tradição local e identidade regional, que os conceitos acabam sendo um pouco similar à identidade local, mas com foco na característica específica de uma região geográfica, incluindo aspectos históricos, culturais e econômicos. Então, esse aqui é um pouco distinto da identidade local, a identidade regional, por mais que há uma semelhança, mas tem alguns aspectos que adicionam. Também, ou seja, é uma perspectiva dos consumidores, né, a identidade globais são mais receptivos a marcas globais, isso já é evidente na literatura, enquanto consumidores com identidades locais e regionais preferem marcas que representam a sua cultura e região. Então, isso já é conceituado nos estudos, os estudos trazem essa afirmação.
as diferentes identidades culturais influenciam as decisões de compra e as estratégias de marketing, né? Marcas que conseguem alinhar seus produtos às identidades locais ou regionais, evidentemente, tendem aí um maior sucesso, né? Trazendo um pouco das implicações teóricas e práticas do estudo, né, o estudo amplia a literatura existente sobre marketing, focando nas interações entre a identidade global, local e regional, e as marcas correspondentes. Além disso, mapeia os principais estudos e autores que exploraram essas relações, contribuindo com o entendimento mais profundo do tema. Também uma relevância de compreender essa interação entre identidades locais, locais e regionais para o desenvolvimento de estratégias de marketing mais eficazes, né? Isso pode ajudar marcas a atrair e engajar consumidores em diferentes contextos culturais. É evidente que essa distinção, muitas vezes, que ficou nítido, evidente nos resultados, é a questão da identidade global, local, com a identidade regional. Trouxemos como limitações e conclusão para o estudo, ou seja, primeiro a base de dados, né? Estudos no Brasil, principalmente, pode avaliar a própria base aí, a SPEL, trazer, ver o que é produzido dentro publicado no Brasil. A questão do idioma também limitado, essa questão do português e do inglês, também tem estudos, ou seja, fica aí um pouco restrito. Em outros idiomas, podem ter algo ainda publicado, que pode ser analisado. Uma síntese aí do ano de 2005 a 2023, que foram encontrados, mas nós colocamos o recorte ao ano anterior, mas ficaram concentrados aí de 2005 a 2023, porém, há outras termos de busca que podem ser explorados e ampliar essa busca também. Ou seja, outro ponto é a lacuna identificadas, né? Ou seja, a identidade regional foi pouco explorada em comparação com as identidades globais e locais, principalmente no que se refere à sua relação com marcas globais e locais. Como contribuição, o estudo contribui, de certa maneira, para a literatura mapear o estado atual do conhecimento sobre o tema. Aí sugerir áreas poucas pesquisadas para futuras investigações, como intersecção entre identidade regional e marcas, por exemplo. Além de tudo, estudos futuros podem aí, incluir outras bases de dados, como já foi mencionado. E aqui um pouco das referências bibliográficas que foram utilizadas. Então, assim, de modo geral, o estudo avança, traz aí uma contextualização muito pautada nessa questão da identidade global, identidade local e identidade regional. Obrigada, Mara. Então, agora vamos caminhar aí para o último trabalho, né? O Beyond Corporate Images, da Maria Laura, José Eduardo, Lara, Janaína e Marina. Tá bem? Tá ótimo. Olá, pessoal. Meu nome é Maria Laura. Eu estou aqui com o José Eduardo e com a Lara. E nós viemos apresentar para vocês o nosso artigo para o CMA de 2024, que chama Beyond Corporate Images, a Biometric Analysis of Employer Branding Dimensions. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer muito por terem aceito o nosso artigo. É uma honra estar participando dessa edição do CMEAD. Bom, então, começando com a introdução do artigo, o nosso contexto envolve muito employer branding, e a gente contextualiza employer branding, a gente caracteriza o employer branding como um conjunto de práticas de comunicação que tem como objetivo atrair, inspirar e reter os melhores talentos que estão disponíveis no mercado. E quando nós fomos pesquisar sobre esse tema, a gente percebeu que tem uma lacuna no que tange a pesquisa de employer branding que forneça uma abordagem mais abrangente, né? Não apenas olhando para uma dimensão específica do employer branding, mas sim como ele como um todo. E aí a nossa pergunta de pesquisa é quais são os principais campos de pesquisa em employer branding e também como eles se conectam. E aí o nosso objetivo é identificar as áreas principais e emergentes da pesquisa em employer branding e também conseguir explorar os principais benefícios e desafios desse contexto, principalmente no contexto de gestão de pessoas e comunicação de marca.
Então, a relevância é que o employer branding impacta diretamente tanto a reputação corporativa quanto a capacidade de atrair e reter talentos. Então, ele é muito, muito importante no cenário competitivo global. Bom, então o método da pesquisa foi uma análise bibliométrica. A nossa base de dados foi extraída por meio dos Scopus. A nossa amostragem inicial contou com 553 documentos e depois a gente filtrou eles para 475. No próximo slide eu vou falar um pouco sobre esses critérios de filtragem. Aí nós utilizamos o VozViewer para fazer uma análise de concorrência de termos e geração de clusters. E também uma revisão integrativa que contou com análise detalhada de 383 artigos com base em relevância e também número de citação. E a análise de dados, ela foi feita com base num mapa de concorrência para conseguir identificar os clusters que a gente vai apresentar depois no trabalho, e eles foram divididos em 4 principais grupos temáticos, como vocês vão observar mais adiante. Então, aqui foi o processo de filtragem. Como eu disse, 553 documentos iniciais, só que a gente excluiu os que não estavam em inglês. A gente ficou com 529, e depois também incluímos só artigos, book chapters, reviews e editoriais também, ficando com uma amostra final de 485. Bom, então o Vozer que a gente utilizou gerou esse mapa de concorrência com os 4 clusters que a Maria comentou. A gente vai explicar mais detalhadamente deles no próximo slide, mas basicamente o nome deles, né, no caso o vermelho primeiro, é recrutamento e redes sociais. O segundo é retenção e gestão de talento. O terceiro é employer image e gestão de marca. E o quarto, atratividade e corporate branding, que é um conceito guarda-chuva que a gente vai comentar também. Então, pelos nomes já dá para perceber mais ou menos o que cada um deles trata, mas eu vou abordar rapidamente aqui. Então, o primeiro cluster tem um foco numa fase mais inicial do RH, né, que seria justamente a fase de recrutamento, e também associado com mídias digitais, né, que têm sido muito utilizadas para isso, principalmente o LinkedIn e o GUP. O cluster 2 tem uma ênfase na gestão e retenção de talentos, né, que é uma parte bem complexa ali do RH, principalmente para reter, né, para manter as pessoas qualificadas. O terceiro cluster tem a questão da gestão de marca, né? E aí é voltado justamente para a marca empregadora, para você passar uma imagem desejada e atrair, né, consequentemente, mais pessoas, mais talentos. E o quarto cluster tem um foco no corporate branding, que eu mencionei, e alguns elementos que ele traz, né? E aí dentro tem vários, como identidade, imagem e reputação, que geram impactos diferentes e também tem significados diferentes. Aí, seguindo no nosso estudo, na análise integrativa que a Maria comentou, a gente separou alguns core studies, foram 10 no total, que não dá para dizer todos, nem entrar em muitos detalhes, mas aqui a gente trouxe 5, que foram realizados em diferentes locais, né? Então a gente tem a Alemanha, Itália, Polônia, então vários contextos diferentes. E, por fim, a gente gerou esse framework. Para cada um dos clusters, a gente apresentou os benefícios que ele traz, os desafios, né, para fazer, né, o que eles propõem, estudos futuros que podem ser feitos nessa área e também possíveis trends. Por exemplo, aqui no caso do primeiro, uma trend seria a integração de ferramentas de inteligência artificial, no caso das ferramentas de recrutamento, como o GUP e o LinkedIn que eu comentei. Bom, e para ilustrar as contribuições do nosso estudo, nós fizemos essa tabela compilatória que resume aí as contribuições de cada cluster, tanto para a teoria de gestão de recursos humanos, quanto para a teoria de comunicação de marca, que são aí as duas teorias basilares do nosso artigo. Então, por exemplo, no cluster 1, o nosso cluster ele contribui para a gestão de recursos humanos ao integrar essas estratégias de employer branding com o recrutamento via mídias sociais, e para a comunicação de marca, ao destacar o impacto dessas mídias na percepção de marca empregadora. E, como toda pesquisa, nosso estudo também tem algumas limitações. A primeira delas é que a gente utilizou apenas a base de dados em Scopus, e também a gente considerou apenas artigos em inglês. Pode ter excluído aí alguns estudos relevantes. E para pesquisas futuras, sugerimos uma análise bibliométrica mais abrangente, incluindo mais bases de dados e documentos em outras línguas, além de dar a oportunidade de realizar estudos longitudinais que analisem esse efeito a longo prazo, né, do employer branding na performance das empresas. Também, uma outra questão seria estudos comparativos entre diferentes regiões e indústrias.
E chegando às conclusões, a nossa análise bibliométrica revelou 4 clusters principais aí no campo de employer branding, cada um com impacto direto nas práticas de gestão de talentos e também de comunicação de marca. Então, brevemente, o primeiro cluster, que é um cluster ligado a recrutamento em mídias sociais, destaca a importância das redes sociais na atração de candidatos. O cluster 2, ele reforça a contribuição do employer branding para a retenção e engajamento dos funcionários. O terceiro cluster, ligado à imagem e gestão de marcas, sublinha mesmo como essa consistência de marca empregadora impacta a credibilidade e a percepção externa. E o último cluster, de atratividade corporativa, mostra como o employer brand pode reforçar a identidade organizacional e atrair talentos. Pode passar. Bom, muito obrigada, gente, pela atenção e oportunidade. É uma honra estar fazendo parte do seminário. Olá, pessoal. Meu nome é Maria Laura. Eu estou aqui com o José Eduardo e com a Lara. E nós viemos. Bom, Mara, muito obrigada aí pela transmissão de todos os vídeos. Também queria agradecer, né, esse esforço de todos os autores aqui, de fazer essas gravações. E aí, então, eu queria passar. A gente até tinha pensado inicialmente, né, mas como tivemos esses problemas tecnológicos aí para fazer os vídeos funcionarem com seus áudios, né? Eu tinha até pensado em dar 1 minuto a mais para cada autor, para a gente poder complementar alguma coisa e tal, mas, enfim, considerando aí o andar das horas, acho melhor eu já passar a palavra para a Mara, para ela iniciar, né, os seus comentários, as suas questões, né, para a gente então fazer agora uma grande discussão, obviamente depois abrindo também para os autores perguntarem entre si, enfim, a gente poder fazer aí agora, desse tempo que a gente tem, temos 40 minutos, né? O melhor que a gente puder para feedbacks e sugestões e construções. Vamos criar aqui um clima, né, e um ambiente de pensar juntos, né, Mara? Sim. Bom, pessoal, eu queria pedir desculpa pelos acontecimentos, mas fico feliz que tenha dado certo tudo, afinal, de que todos conseguiram assistir os vídeos. Gostaria de parabenizá-los pelos trabalhos, todos foram muito legais, eu consegui ler todos ontem, durante a semana, né, aprofunda, e foram muito bons. E, professora, eu acredito que por conta do tempo, eu preferia até passar a palavra para eles conseguirem interagir entre eles. O que você acha? Tá ótimo, vamos lá. Tá bom? Né? E aí, assim, a gente vai A gente vai complementando. Perfeito, tá ótimo. Então, pessoal, fiquem super à vontade aí para fazer comentários, perguntas, né? Assim, também para apontar trabalhos que vocês tenham visto, interseção com os de vocês, né? Ou até mesmo, enfim, alguma coisa que, né, que vocês queiram comentar, que vocês tenham achado interessante, fiquem, por favor, muito à vontade. Quem gostaria de iniciar? Ó, o silêncio sepulcral, né? Enfim, então, Mara, enquanto eles vão, enfim, aí se aquecendo, né, nesse processo, de repente faz uma questão, enfim, vamos tentar iniciar aí a partir do seu debate, né, que aí de repente eles vão se animando também. Professora, se for o caso, se você me permitir, eu posso ficar baixo aqui, né? Bom, queria. Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes, queria agradecer pela oportunidade. Fiz muitas anotações. Confesso que quando a gente pensa no trabalho, né, a primeira coisa quando a gente chega nesse momento aqui é pensar de como que os trabalhos se relacionam dentro da mesma temática, né? E aí, na leitura de cada trabalho, eu pensei assim, como que as pesquisas que vão dialogar, né, na mesma sessão que a gente, podem servir de instrumentos para que a gente pense naquilo que a gente não trabalhou, por exemplo, no nosso artigo, o que eles podem contribuir. E aí, eu vou dizer assim, os pontos que mais me chamaram a atenção dos trabalhos, para que a gente possa, então, de repente, conversar sobre esses pontos, tendo em vista que as redes sociais hoje, elas trazem um ambiente, assim,
muito forte para que a gente consiga se aproximar de diferentes marcas, né? Tanto em contexto local, regional, quanto global. E aí, no trabalho da intersecção das marcas com a identidade global, local e regional, uma revisão sistemática da literatura, eu fiquei pensando no esforço que os colegas fizeram, né, de trazer publicações num período tão longo, né, abrangendo tanto a base de dados da Scopus e da Web of Science, que dá um volume muito grande, mas principalmente de explorar como que essas identidades, né, culturais, globais, locais, regionais, influenciam no comportamento do consumidor. E aí queria pensar queria propor aqui nessa reflexão, se os colegas pensaram sobre esses efeitos das redes sociais hoje, influenciando, né, impactando de alguma maneira o consumo e as preferências das marcas, uma vez que hoje todo mundo tem acesso ao telefone celular e acaba se aproximando, enfim, de marcas que antes não conseguiriam. Esse é o primeiro ponto dos colegas. O segundo tem a ver com o trabalho, com o último agora que foi apresentado, né? Também foi feita, né, uma análise bibliométrica e aí trouxe questões que se aproximam um pouco desse ponto, né? De como que as mídias sociais, né, faz com que hoje a gente tenha essa parte de recrutamento, tem essa questão de estratégias de gestão, influencia na imagem, na gestão da marca também, né, na reputação de uma marca empreendedora, e de como, novamente, as redes sociais, as mídias podem influenciar para que hoje determinado profissional, determinado talento tenha, então, vamos assim dizer, mais proximidade com outras empresas que não teria antes, muito por conta dessa divulgação ali nas mídias, nas redes. Enfim, foi essa primeira relação que eu trouxe. E depois, pensando, né, no último tópico, assim, do trabalho do personal branding, é de como que a gente, pensando em todos os conceitos ali, de todas as teorias que foram trabalhadas no trabalho, podem fazer com que, dentro das limitações teóricas, claro, a gente consiga pensar nesses modelos, que embora não sejam universais, mas a gente consegue enxergar em muitas práticas, em muitas marcas, questões que são muito próximas. E aí eu questiono, né? Até que ponto a autenticidade, de fato, tem sido reconhecido como autenticidade? Como se diferenciar a partir de práticas que estão sendo constantemente replicadas? Esse foi, assim, uma das inquietaçõezinhas que me trouxeram, não sei se os colegas se sentem confortáveis, né, de pensar comigo sobre essas questões, mas eu fiquei pensando nisso, né, de uma empresa que se destaca falando a partir dessa percepção de marca, de como que elas criam valores a partir dessa divulgação nas mídias sociais, e de que como outras marcas, não ali só estejam falando para outros parceiros de negócio, mas como consumidor, usam, né, dessas estratégias de marketing para estabelecer uma comunicação que reforce essas conexões. Esse era o primeiro ponto que eu queria trazer. Tá ótimo, Bárbara. Te agradeço aí pelos comentários e já as conexões, né, entre os trabalhos. Me parece, então, que a gente chamaria o Diogo para falar um pouquinho, não é isso? Que acho que ela começou falando da interseção das marcas, né? E depois o último trabalho de Maria Laura e José Eduardo e Lara, que são os que estão aqui presentes, né? E também acho que teve uma citação do trabalho da Jéssica e da Natália. Então, por favor, pessoal. Bom, vou aqui abrir. Bom dia, obrigado mais uma vez a oportunidade de estar presente. Obrigado pela consideração, Bárbara, e pelo apontamento. Realmente, né, quando nós fizemos essa busca, primeiro que a gente meio que, quando a gente coloca identidade global e identidade local, a quantidade de trabalho é volumosa. Quando a gente coloca a identidade regional, ela já cai bastante, porque muitos estudos não têm essa relação. Bom, a gente partindo da questão da globalização, e aí cai nesse viés a questão das redes sociais, ou seja, dessa conectividade que hoje se tem. Os trabalhos que nós analisamos não têm a fundo essa investigação. Talvez, numa exploração de identidade global local, talvez sim, eu acredito que sim, né? Tenha em trabalhos que façam essa investigação, ou seja, já transcendendo, ou seja, as redes sociais, a conectividade, ou seja, marcas globais, identidade global do consumidor, ou esse consumidor global que se conecta com
com outros, ou com o mundo, né, vamos dizer assim. Talvez tenha, né? Mas nesse aspecto que nós, né, fizemos a leitura desses artigos, infelizmente, né, nós não encontramos, talvez seja assim, uma lacuna, até muito pelo a questão do regional, porque quando a gente coloca o regional dentro do escopo da pesquisa, ela começa, ou seja, essas relações começam se tornar tanto difíceis, realmente com a local com a global. Então, você já passa por esse sentido. Então, eu acredito que tenha, sim, trabalhos que têm essa investigação, mas dentro da identidade global e identidade local. Na regional, eu suspeito que não tenha essa relação. Então, talvez que isso acabou não aparecendo nas nossas buscas, mas é algo que se vale pensar e justamente investigar também. Obrigado pela consideração. Obrigada, Diogo. Bom, não sei se Maria Laura, José Eduardo, Lara gostariam também de, enfim, interagir com os comentários. Eu posso complementar um pouquinho aí o que o Diogo falou e o que a Bárbara comentou. É interessante, a Bárbara começou falando das redes sociais e tal, e foi justamente um dos clusters que apareceu para a gente, porque hoje a gente, as empresas usam muito, né, as mídias sociais como uma forma de comunicação, de construção de marca, e é interessante que elas usam isso também na questão do employer brand, né, que aí é para contratar funcionários, né, para atrair funcionários, vender uma marca ali, uma empresa que seja legal de trabalhar, que tenha um ambiente bacana. Então, mas muitas vezes a gente percebe que isso pode acabar é, saindo não como a empresa espera, né? Porque, pelo menos o que eu vejo, assim, tanto conversando com pessoas aqui da faculdade, quantas vezes no próprio LinkedIn mesmo, é que muitas vezes esse processo online, às vezes pela candidatura simplificada do próprio LinkedIn ou alguma plataforma como o Gup, CES, afins, muitas vezes as pessoas acabam se sentindo meio mal, né? Porque parece que você manda o currículo ali, se candidata e, assim, parece que ninguém nem viu, né? Você não é chamado para entrevista ou demoram muito para dar uma resposta, meses ali, né? Então, assim, é interessante que as redes sociais, elas podem ser uma arma muito, muito forte para as empresas, né? A gente vê, por exemplo, eu vejo direto, assim, no LinkedIn, às vezes uma Netflix ali, respondendo comentário de uma forma mais, como posso dizer, mais divertida ali, sabe? Mais, falando da comunicação dos jovens. Então, assim, pode ser usado para construir essa imagem, né, para as pessoas, mas também pode ser um tiro que vai sair pela culatra ali, né? E pensando nisso, só complementando, assim, acho que é muito forte o que o José falou, principalmente essa questão de, às vezes, você tentar projetar uma coisa, uma imagem, você tenta ficar mais próximo dos candidatos nas redes sociais, e às vezes não funciona tão bem quanto você estava pensando, porque eu acho que o employer branding, ele tem que ser muito integrado. Então, assim, não adianta você passar uma imagem também, então você cria essa marca empregadora, você consegue atrair talentos, e aí depois a pessoa entra na sua empresa e assim, o employer branding não é só para externo, sabe? É para as pessoas que estão dentro da empresa também. Então, por exemplo, a gente vê muito essa questão de as empresas tentarem ser cada vez mais sustentáveis, elas passarem essa preocupação com a diversidade e tudo mais, mas aí quando você chega lá dentro, você percebe que não é muito bem assim. Então, eu acho que é uma coisa que você tem que gerir, assim, do começo ao fim, e você tem que se preocupar também com as pessoas que estão internamente ali. E outra questão que eu ia colocar, que eu até lembrei quando vocês falaram dessa questão das redes sociais que a Bárbara trouxe, eu acho muito pertinente, tanto que o José falou que foi um dos clusters que a gente achou no nosso estudo. Tem vários vídeos, eu até lembrei um, acho que eu vou até colocar o link aqui para vocês, que é bem legal nessa questão de marca empregadora, que é da Netafim, que a gente fez um estudo aqui no nosso mestrado sobre a Netafim. E eles colocaram um vídeo que é bem refletido de marca empregadora mesmo, que eles tentam passar os valores da Netafim e também como que eles valorizam as práticas mesmo no dia a dia, eles colocam os próprios colaboradores para falar, então é algo bem legal, assim, que acho que estimula cada vez mais as pessoas a procurarem, a quererem trabalhar naquele local. Então, acho uma questão bem relevante aqui, vou colocar para vocês no chat. Ô, Ótimo, mas desculpa te interromper, Camila. Foi legal ter mencionado a Netafim, porque a Netafim foi um estudo de caso que a gente fez para uma outra disciplina, que a gente acabou não enviando aqui para o SEMIAD, mas ela casa um pouco com aquilo que o Diogo estava comentando, de às vezes ter uma marca global e fazer algo mais voltado ali para um público específico, um público nacional. E no caso desse vídeo que a Maria comentou, que ela vai colocar aqui, foi um vídeo que a Netafim fez globalmente, né? Que ela fez para
para todo mundo. Mas muitas vezes vale mais a pena, para você ter uma comunicação mais efetiva, olhar ali por escopo nacional, né? Porque, enfim, diferenças culturais, todo esse tipo de coisa, às vezes podem acabar gerando ali alguns ruídos numa comunicação global, né? Aliás, eu ia comentar exatamente isso, né? E eu estou curiosa para ver os progressos das pesquisas de vocês, porque eu achei um barato quando vocês já estão prevendo, né, em termos de pesquisa futura, os contrastes, né, de pensar países, né, então incluir os estudos, inclusive nacionais, aí até mesmo para a gente também ter plataformas que sejam mais regionais ou locais, usando aí as terminologias do Diogo, né, e a gente inclusive perceber como vão se comportar os contrastes entre esses estudos, né? Será que vocês vão encontrar os mesmos clusters, né? Será que não vão surgir outros? Enfim, então queria dizer que tomara, eu vou ficar na torcida para que vocês deem continuidade às pesquisas, né? Para a gente poder ir acompanhando aí os próximos achados, vamos colocar assim, né? E aí agora eu queria também chamar a Jéssica e a Natália, né? Que também foram citadas aí no comentário da Bárbara, para se juntar aí à nossa discussão. Bom dia, pessoal. Primeiro, quero parabenizar os outros autores pelos trabalhos, achei todos muito interessantes. Eu sou um entusiasta das revisões de literatura como primeiro passo de muitas outras pesquisas, mas focando na pergunta da Bárbara, pelo que eu entendi, foi sobre a autenticidade, né? E o papel dessa autenticidade dentro dessa marca pessoal. A autenticidade, ela é um atributo que muitos artigos falam que precisa se observar quando a gente trata de gestão da marca pessoal. Quanto mais autêntica a pessoa é, maior, digamos assim, o poder dessa marca pessoal dela. E aí, indo para a segunda pergunta que ela fala, como ser autêntico se todo mundo faz a mesma coisa? É uma questão que a gente precisa ir para a filosofia aí para entender um pouco. Mas o que se fala é que quanto mais você é quem você é de fato, maior essa autenticidade ela é percebida pelas outras pessoas. E basicamente é isso. Quando a gente estuda personal branding com foco nas redes sociais, que é um dos focos da minha tese, inclusive, a gente vê essa sugestão, a literatura ela é recorrente nessa sugestão. Saia do que é padronizado e venha para mostrar-se. Mostre quem você é, mostre sua vulnerabilidade, mostre seus interesses, mostre aquilo que você realmente é. E aí, já focando mais em outra vertente de pesquisa, que é do marketing digital, fala-se também isso, né? Que quanto mais autêntica a pessoa é, maior destaque ela obtém. Quanto mais as estratégias de marketing digital, quanto mais autênticas são, maior o seu poder de influência, digamos assim. E eu acho que isso tem muita relação também com o personal branding, que está ali muito próximo do marketing digital em alguns aspectos. Acho que era essa. Excelente. Não sei se a Natália também gostaria, né, enfim, se juntar a nós. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui no SEMEAD mais uma vez. É, esse tema é um tema que me chama muita atenção, porque tem essa convergência com redes sociais. E, assim como a Jéssica falou, a gente tem esse interesse do marketing de influência e essa relação com a autenticidade, isso de se dá com outras variáveis também, né? Tem essa coisa também da privacidade e os aspectos que ela trabalha na tese de doutorado dela, que tem a ver com os bastidores, ou seja, os desafios que as pessoas têm que lidar quando elas, desculpa, quando elas se mostram nessa vida digital. Então, assim, o que está por trás, que são os bastidores, e o que ela apresenta como sendo essa condição dos assistentes, quem que está assistindo, o que que vê daquela pessoa, o que que ela vai ter como ideia daquela pessoa. Então, tudo isso daí é algo que a gente precisa refletir. Então, o que está nos bastidores e o que é mostrado ali no palco, né? Quais são os desafios que as pessoas enfrentam, qual é essa realidade. Isso daí é mais do que a gente pensar a questão do marketing. Hoje é como a Jéssica falou, uma questão filosófica até da vida, da nossa contemporaneidade.
Então, assim, é um tema muito interessante mesmo. Acho que a gente tem que ler mais do que nunca os clássicos para a gente entender toda essa ética, né, toda essa responsabilidade, toda essa pressão que está existindo e a forma como o marketing está se dando, porque é totalmente diferente. E cada vez mais isso daí, com certeza, será objeto de estudo. Então, todos os outros autores que trabalham com marcas, de certa forma, a questão do digital está ali impregnada, né? Então, acho que isso também é outra coisa que relaciona todos os trabalhos, assim como a Bárbara falou, né? A gente encontra essa convergência em vários pontos, e aí eu venho trazer esse aspecto dessa perspectiva filosófica, né, e parabenizo também os outros apresentadores e também quem está moderando e esse debate que pode se iniciar agora também. A professora Vivian estava ontem conosco na sessão de Sapiens, né, então tá aqui, ela também pode trazer uma palavrinha que ela foi muito generosa e muito atenciosa em relação a trazer elementos para a melhoria do nosso trabalho. Obrigada, Natália. Então, ó, eu queria aproveitar para cumprimentar a professora Vivian, também cumprimentar José Sarto, que nos acompanha aqui na sessão. Muito obrigada aí pela presença, né? Enfim, não sei se gostariam aí de fazer algum comentário. Eu até teria um comentário em cima das palavras da Natália e da Jéssica, mas queria também abrir a possibilidade de fala para vocês, por favor. Sim, Camila. Eu gostaria de dar uma palavrinha, fico muito agradecido aí pela sua atenção. Bom, eu sou o professor José Sarto, sou da Universidade de Fortaleza. Eu entrei nessa sessão porque eu venho estudando marcas, desde 2002, né, minha dissertação de mestrado, minha tese, talvez uma das primeiras aí no Brasil que falou sobre branding. E aí eu sou apaixonado por isso, fiquei encantado aí com as apresentações de vocês, né, pelo nível. Eu estava vendo aí o trabalho esse de revisão bibliométrica, né, de revisão da literatura. Eu, quando fiz a minha dissertação de mestrado, eu tinha que me deslocar literalmente lá na Fundação Getúlio Vargas, lá na Dom Cabral, entrar na biblioteca, pegar um artigo lá de Harvard. Hoje a gente tem essa possibilidade de fazer esses estudos pelas redes, né? E eu queria, assim, parabenizar todos vocês pela qualidade dos trabalhos e encantado com eles. Eu só tenho uma curiosidade, Diogo, né, das marcas globais, regionais e locais, porque eu venho estudando isso e como você capturou essa informação, na realidade, como é que você identificou quem eram as marcas globais, quem eram as marcas regionais, quem eram as marcas locais. Como é que você identificou isso nos estudos, tá bom? Eu queria compreender essa operacionalidade de como você capturou isso. Se me permite brevemente falar. Bom, bom dia. Mais uma vez, bom dia, professora Vivian. Então, eu acho que isso é uma oportunidade aí, a gente à frente desse trabalho que não acabou, é sempre em busca de melhorias. Acho que a gente ficou pautado muito na questão das identidades, ou seja, e acabou não dando enfoque tanto na questão, na avaliação e identificação dessas marcas, né? O quanto a marca regional, enquanto a marca global, enquanto a marca local. Faz total sentido esse ponto que você coloca, mas a gente ficou pautado muito na questão da identidade com relação ao indivíduo, né? Ou seja, dessa identidade dele em relação Ele está dentro de um a bolo só, né? exatamente. Talvez é oportuno e muito bem tocado isso. A gente é importante talvez a gente trazer uma sessão, explorar isso, né? Quais essas marcas ali dentro, elas são consideradas globais, locais e as próprias marcas regionais, uma vez que tem essa intersecção dessas marcas, né? Então, eu acho que um ponto que você tocou é muito legal e vale ser explorado, sim. Obrigado pela consideração. Eu acho que isso aí é uma dica para o próximo estudo teu, tá? Porque eu tenho assim, um dos meus trabalhos mais antigos é baseado no Acker, que você sabe que é um grande autor que Sim, estuda marcas, né? E aí você tinha lá o cemitério das marcas. E para você ter esse cemitério das marcas, você tem, por exemplo, hoje ainda se fala em Varig, Vasto, foram grandes sim, sim. marcas que a gente conheceu bastante, e eram marcas globais, tá? E marcas locais e regionais. Mas onde é que eu quero chegar nisso? É que quando para isso seria necessário a gente entrar ou no INPI, lá onde tem as nossas marcas,
a identificação dela, ou na classificação de início lá da França para identificar essas marcas globais. Então, eu entendi bem aí. Então, ela está falando assim no sentido genérico de marcas globais, e não efetivamente você pegar uma categoria de marcas, Sim, que eu tenho um capítulo meu que é a internacionalização das marcas. sim. Então, você elege literalmente aquelas marcas que são identificadas como marcas nacionais ou mundiais, que ela tem pelo conceito, pelo menos está presente em tantos países do mundo, né? Então, ali é considerado uma marca internacional ou uma marca global. Então, existe um critério. Então, eu entendo aí que foi ela mais... assim, eu fiquei apaixonado por todos os trabalhos de vocês. Eu vou botar dentro da minha pastazinha dos estudos de branding, tá? Parabéns aí a todos vocês, professora Camila, obrigado pela oportunidade aí de me apresentar. Obrigado, José. Imagina, professor José, e obrigada, Diogo, também aí pelos comentários. Enfim, é um prazer tê-los aqui, né? Espero, inclusive, que esses artigos passem a fazer parte de suas aulas a partir de agora. Certamente. Eu estou me sentindo triste, que, evidentemente, fora a pandemia, todos os eventos do SEMEAD, desde há 10 anos aí que eu participo, e esse ano, infelizmente, né, eu não pude participar, né? Ano passado eu fui receber o prêmio e saí antes do prêmio, então, mas esse desencontro que a vida nos dá, né? Felizmente tem essa possibilidade do virtual. Obrigado pela colher de chá. Obrigada. Professora Vivian, quer colaborar de alguma forma, algum comentário, questões, enfim? Cheguei tão... Obrigada, Camila, por ter moderado essa sessão tão bem. Eu até peço desculpas por ter chegado tão tarde, mas eu estava dando aula, aí então, por isso eu fico muito feliz que, pelo jeito, as coisas foram tão bem, os trabalhos todos foram tão bem conduzidos e apresentados, e uma discussão legal. Ontem a gente fez a sessão Sapiens, né? Teve um trabalho dessa sessão e um trabalho da sessão que vai acontecer na sexta-feira, que eu aproveito para convidar todo mundo para participar, também vai ser às 8h30 da manhã, esse horário matinal, né? Assim, a primeira sessão também vai ser online, então fica todo mundo convidado para participar. São só 2 sessões que a gente vai ter, dessa vez das marcas, né? Mas vai ter essa também. Eu fico super contente de que a nossa área, ela está uma área bonita e está uma área coesa, então eu fico feliz de ter todos vocês aqui. Vamos se encontrar na sexta-feira também, né? Espero que tem gente presencialmente aqui em São Paulo ou está todo mundo à distância dessa vez? Eu acho que aqui... Eu Eu estou acho em que está São todo Paulo. mundo à distância nessa. É isso que dá nossas marcas, elas não são regionais, globais, locais, de qualquer forma. Então, de qualquer forma, obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Eu só dou as boas-vindas e agradeço enormemente a sua condução, Camila. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite, falei em você aí mais cedo, né, e agradecendo justamente o convite aí para poder moderar esses trabalhos aí que são, sem dúvida nenhuma, maravilhosos, né, e vão enriquecer muito as nossas salas de aula, eu tenho certeza disso, e as nossas pesquisas futuras, né. Eu ia fazer um comentário sobre a fala de Jéssica e de Ana Natália, pode ser? Só retomando, né, que eu achei muito interessante essa discussão que traz, né, essa discussão identidade, marcas, para o plano filosófico. E até fazer uma sugestão para a Jéssica, se ela ainda tiver em tempo, né, de ainda pesquisar nessa trilha filosófica. Existe um autor que eu pesquiso na filosofia, até porque eu tenho uma dupla formação, né, que é o Byung-Chul Han, e ele, inclusive, fala justamente, né, aquele sul-coreano que é radicado na Alemanha e que, enfim, tem uma das obras mais famosas, é A Sociedade do Cansaço, e ele fala dessa distinção entre pensar, né, a questão de autenticidade e a singularidade, né? A autenticidade, de uma certa forma, pressupõe uma comparação, um contraste com o outro, né? E a singularidade, aí sim, ir na linha do que a Bárbara comentou sobre a gente tentar identificar raízes genuínas, né, que nos diferencie efetivamente. Então, fica uma sugestão aí para vocês poderem pensar sobre isso e, inclusive, até pensar, né, marcas em âmbitos, né, que agora são escalas, né, como vem apresentando o trabalho do Diogo, da própria Vivian, tem escalas que vão do local ao global, né, e até mesmo como a gente pode pensar
esse lugar, né, de destaque entre a regionalização, o quanto que a gente pode se voltar para as nossas culturas, né, enfim, e tentar encontrar essas raízes que efetivamente nos distinguam nesse mundo que está totalmente, né, sem fronteiras, sem, enfim, a gente está perdendo raízes genuínas, né? Então, enfim, é só uma contribuição, é claro que fiquem super à vontade para acolher ou não, né? Pessoal, eu ia aproveitar esses minutos que a gente ainda tem e querer, eu não sei se a gente tem uma questão, por exemplo, para o trabalho de Sandra e de Bárbara, que eu acho que, enfim, como foi a Bárbara que puxou todas as questões, né, da manhã de hoje, que foi ótimo, porque gerou essa liga boa entre a gente, né, e esse pensar junto. Eu ia sugerir, não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta específica para o trabalho, né, que inclusive eu sou autora, então por isso eu não posso fazer uma pergunta direta, mas enfim, o que eu ia falar é que se alguém não tiver um comentário, uma pergunta, se Sandra gostaria de falar um pouco mais, porque o vídeo talvez não tenha explorado tanto assim os resultados, né? E aí, de repente, quem sabe a Sandra e a Bárbara gostariam de complementar, enfim, falar um pouquinho mais, fiquem super à vontade. Eu queria fazer um comentário, se for possível, antes delas falarem. Claro, Jéssica, por favor. Foi um trabalho que me chamou muito a atenção, mas aí eu vou um pouco para o lado mais metodológico, pensando já nessa ideia de contribuir com a futura publicação. E eu não sei se por conta, às vezes o vídeo, 8 minutos, o artigo já é pequeno, né? E aí 8 minutos ainda para apresentar um artigo, às vezes passa algumas coisas que são importantes. Eu queria falar um pouco sobre a contribuição do trabalho para a nossa academia, né? Para a nossa comunidade. Porque eu fico pensando, como é um estudo de caso único, por mais relevante que ele seja, quando a gente manda para as revistas, às vezes às vezes não, normalmente vem esse grande questionamento: qual é a principal contribuição desse trabalho para a academia, dado que é um estudo de caso único? E aí eu queria que falasse um pouco sobre como esse trabalho dialoga com essa literatura, com esse campo que tem o consumo, esse consumo sustentável, essa parte mais de moda, que a gente sabe que é uma literatura já bem desenvolvida. E aí eu queria que as autoras, se possível, falassem, às vezes passa batido, mas se não, o que estão vendo para o futuro, de como esse trabalho pode dialogar ou já tá em diálogo com essa literatura, com esse campo. Obrigada, Jéssica. Então, Sandra e Bárbara gostariam de respondê-la? Obrigada, Jéssica, pelo comentário. O nosso artigo, né, o nosso estudo, dentro, né, da visão da literatura, ele discute um pouquinho como as marcas exercem essa influência na formação, né, de estilos de vida e de identidades. A marca, aí fazendo a comparação, né, trazendo isso para dentro da marca, a marca ela trabalha bastante a questão da liberdade de escolha, de como o cliente ele é livre para escolher o produto. Só relembrando, né, o produto é uma calcinha reutilizável, sustentável. A marca se posiciona de forma pioneira desde 2017 no mercado de gestão menstrual. E ouvindo o seu trabalho, Jéssica, eu pensei, fiz esse comentário aqui com Bárbara, que a marca trabalha um pouco dessa autenticidade quando ela traz na sua publicidade, na forma de se comunicar com seus clientes através das redes sociais, nos produtos, enfim, algo quase que chocante para falar de menstruação, sem tabu, sabe? Então, ela traz um pouco dessa autenticidade na sua forma de comunicação e na sua forma de se colocar. Ela traz isso como não só como uma liberdade de escolha para o cliente, onde o cliente pode escolher que tipo de produto reutilizável quer se utilizar, mas também ela trabalha a estrutura do consumo simbólico de moda ali, porque é um produto funcional, mas traz o consumo simbólico em função do design, da tecnologia que é aplicada, que transcende ali as questões de preço de um produto que, obviamente, durante tanto tempo foi visto só como funcional, o preço era um ponto muito específico, e ela vem trazendo essa estrutura de consumo simbólico. Falando ainda de autenticidade, e eu te ouvindo no seu trabalho,
a marca trabalha isso dentro de produto, mas ela também trabalha a partir das suas fundadoras, porque as fundadoras tentam se conectar, e têm feito isso super bem, tentam se conectar trabalhando a estrutura de sustentabilidade, com organismos internacionais, para falar dos aspectos sustentáveis, né, porque é um produto sustentável, não só aqui regional, né, no Brasil, mas também trazendo essa questão num aspecto social também para fora, para fora, né? As fundadoras ganharam um prêmio Cartier, não sei se foi 2023, eu estou equivocada, a Bárbara pode me corrigir, mas fazendo essa comunicação autêntica, mas não só local e global, e aí conectando também com outro trabalho. Tem um ponto, Sandra, que acho que é importante, né, que a Pantes, ela se difere, né, de outras marcas, porque ela é a única marca brasileira, né, e aí ela é a primeira na América Latina que foi especializada em calcinhas absorventes laváveis e reutilizáveis, mas ela é a única que tem hoje, por isso de ser um estudo de caso único, né, utiliza, né, ela é certificada com o Sistema B, e aí, a partir de ser uma empresa certificada com o Sistema B, ela tem ali alguns compromissos que ela assumiu. Tem a questão do selo PETA, que quando você olha para outras marcas que também vendem calcinhas, elas não possuem. A questão da certificação da Eu Reciclo, ela é a única que tem também. Ela é a única que tem a certificação da BBTEC dentro das tecnologias, dos fios que ela utiliza, e a gente detalha um pouco isso no decorrer do trabalho. Ela é a única também que utiliza, né, da tecnologia Aminisol, ela utiliza de outros fios tecnológicos que dão para ela um diferencial de outras marcas, como a Emana, né, perdão, ela tem a Aminisol, a Emana e tem Cell. Então, a gente não tinha outras marcas para poder comparar, porque a comparação aí seria muito na questão da divulgação das calcinhas e não das tecnologias, do portfólio que só a Pantes tem no momento. Então, dentro da contribuição, a gente tem limitações, obviamente, quando a gente fala, né, de não poder comparar com outras marcas que já atuam no Brasil, mas principalmente a gente toca num ponto que só a Pantes faz também, que é trabalhar nessa questão de moda. Recentemente, aproveitando o período da Tarsila, né, em comemoração, a marca foi lá e lançou uma calcinha, uma linha exclusiva. Ela está sempre tentando se aproximar de consumidoras que se conectam a partir de uma necessidade, mas principalmente daquelas que querem utilizar produtos que não especifiquem que é para o período menstrual. Então, a gente ainda tem aí que buscar, de repente, marcas em contextos globais, né, como está sendo trabalhado lá fora. No momento local, vamos dizer assim, né, nacional, essa é a única, mas aí a gente ainda tem oportunidade, até pelo tempo, né, de quando a gente escreveu o artigo e de como que o mercado está se aquecendo e buscando trabalhar a questão de sustentabilidade, qualidade, ética, e também certificações para explorar, quem sabe, outras marcas que tenham se aproximado, né, vamos assim dizer, do que a Pantes tem para trabalhar. Mas foi até por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, assim, buscando conectar, sabe, com o nosso trabalho. Que decisões as marcas estão fazendo para poder conversar com o cliente, conversar com o mercado sobre impactos socioambientais, como que elas estão investindo para além de discursos em práticas. E aí a Pantes no Brasil, ela é a única no momento que oferece de uma maneira e através de certificações todos esses tópicos que eu acabei de mencionar e que a Sandra também. Mas dentro das contribuições, acho que é um pouco isso, né? Que pistas que a gente tem, para que caminhos a gente está seguindo e como a Pantes tem sido, então, pioneira nesse segmento. Eu ia só complementar um pedacinho da fala da Bárbara, né, assim, como autora, né, eu acho que ainda tem uma questão que é o estímulo a pensar como que marcas podem ajudar a edificar consumos éticos, né? Então, assim, na hora que a Sandra fala em dar mais possibilidades de escolha, quer dizer, hoje a gente sabe, os produtos tradicionais são absorventes, né?
enfim, a gente, durante muitos anos, a gente só teve essa opção, né? Então, a partir de agora, como a gente pode conectar toda essa questão de sustentabilidade, de teorias ligadas à sustentabilidade na produção, na distribuição, né? E nos próprios é, elementos, né? Que vão dar, que são os tecidos tecnológicos e tudo mais, né? Ou seja, e efetivamente oferecer isso ao mercado, né? Criando uma ruptura sobre aquilo que se podia consumir até então para as novas possibilidades que podemos ter a partir de agora, né? Não só em termos de tecnologias em tecidos, mas a gente tem outras opções até, tem copinhos, tem, enfim, tem outras possibilidades, né? Então, de alguma forma, é uma marca que tem esse caso único porque ela estimula isso, né? Estimula também um pensamento sobre como consumir eticamente, com cuidados para si e cuidados que são coletivos, né? Eu acho que, de alguma forma, isso também dialoga com o seu trabalho, sabe, Jéssica? De pensar essa questão de bem comum, de bem-estar, né? Enfim. Então, por favor, eu te interrompi. Não, Pode. fica à vontade. Não, para mim está muito claro, assim, o caso único, ele está super bem justificado, pensando lá no que o IN fala para justificar caso único, eu vejo claramente essa justificativa pelas informações que vocês passaram. Agora, a minha sugestão, e aí eu deixo assim como para vocês refletirem, realmente é o caso da Pantes, para mim está claro que vocês entenderam perfeitamente e que é um caso que se justifica por essa autenticidade da marca, né? Mas assim, a minha sugestão é refletir com o que é que dialoga, os diálogos com a literatura. O que é que avança, o que é que retifica, o que é que a marca, aquilo que a gente faz lá nas discussões dos artigos, né? Isso aqui avança isso aqui contrapõe tal coisa, para trazer essa contribuição do caso único, que é muito importante para essa literatura, para essa comunidade acadêmica, porque é algo que, quando vocês mandarem para a revista, os revisores eles vão questionar. Mas assim, o caso está ótimo, está maravilhoso, muito bem justificado. Mas e esse diálogo com a literatura? O que é que vocês estão avançando? O que é que vocês estão contrapondo? Isso é muito importante. O que é que o caso da Pentes valida que a literatura fala? Certo? Mesmo que seja em outros contextos, aqui eu não falo da relação, da comparação entre marcas, mas da comparação do caso da marca Pentes com a literatura, com o que já foi feito, com os trabalhos que existem. Tá bom? A minha sugestão eu sempre penso assim, nessas sessões como uma alavanca para a gente publicar posteriormente, né? Então, a minha ideia fica nesse sentido, mas o trabalho está de parabéns, achei excelente o caso. Tá ótimo, Jéssica, te agradeço muito. Pessoal, eu gostaria muito que a gente pudesse continuar, mas a gente está sendo agora obrigada a ter que encerrar em função do tempo, né? Já são 10 horas. Eu vi que Mara conseguiu retornar e teve alguns problemas técnicos, né, Mara? Enfim, eu estava aqui até preocupada, gente, como é que eu vou conseguir parar a gravação dessa sessão para a gente não perder, né? Mas que bom que você conseguiu retornar. Eu queria agradecer muito, né? Enfim, a todas as nossas apresentações, a esse diálogo que foi extremamente construtivo aqui na manhã de hoje, né? Dar parabéns mais uma vez aí a todos os autores, ter a presença dos professores também aqui junto com a gente na manhã de hoje, tá bom? E mais uma vez agradecer pela oportunidade, ok? Mara, então, se você quiser aí fazer os encerramentos, né, para a gente poder manter as gravações aí em dia, por favor, fique aí à vontade. Tá ótimo. Muito obrigada, pessoal, por estarem aqui hoje. Obrigada, gente. Um bom dia para vocês e a gente se vê nas próximas sessões. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Tchau, tchau.